Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos colocar as festas em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele graça que fala nos nossos corações dessa noite de uma forma especial. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Queremos, ó Deus, primeiramente agradecer a Ti por essa oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, na Tua presença. Querido Senhor, queremos oportunidade do Teu servo, Senhor, nosso pastor, que mais uma vez irá ministrar a Tua palavra nesse lugar. Nos buscando com graça, com autoridade, com sabedoria. Pai, que nós possamos aprender um pouquinho mais da Tua palavra nessa noite. Deus, fala nos nossos corações, porque a palavra é Tua, o povo é Teu. Nós pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, e o versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo de número 10. A palavra de Deus que nos diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas da classe nova, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo e Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Amém. Por gentileza, tome os vossos assentos, mantenha por gentileza a sua Bíblia aberta neste texto que nós lemos. Palavras de Deus para os nossos corações nesta noite é sobre a igreja de Bereia. Os irmãos sabem que este texto que nós lemos nos fala da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo havia passado por Filipos, uma igreja muito abençoada, e ele foi então para a cidade de Tessalônica e depois para a cidade de Bereia. Todas estas três cidades ficavam na região da Macedônia. Inclusive o título, o nome da cidade, a qual nós damos o nome de Filipos, qual nós chamamos os crentes ali de filipenses, foi, irmãos, uma homenagem a Filipos II, ou a Filipe II, pai de Alexandre o Grande conquistador da Macedônia. Então nós temos aqui três cidades da região da Grécia, a qual o apóstolo Paulo foi anunciar o Evangelho. E é interessante, irmãos, que diferente da cidade de Filipos, onde as pessoas que ali estavam abriram o coração para receber a palavra de Deus, em Tessalônica, os irmãos ali não foram tão nobres assim. Pelo contrário, muitos judeus, motivados pela inveja, motivados pelos ciúmes, motivados pelo sentimento de divisão, de contenda, atrapalharam muito a obra a qual o apóstolo Paulo foi ali fazer. O apóstolo Paulo estava acompanhado nesta segunda viagem missionária
de Lucas, Timóteo e Silas. Silas também conhecido como Silvano. E em Tessalônica ficaram Lucas e Timóteo. E os irmãos enviaram Paulo para a cidade de Bereia. Paulo e Silas. E quando Paulo e Silas chegam na cidade de Bereia, eles percebem que o povo que ali estava era um povo diferente. Era um povo nobre. Foi um povo que recebeu a palavra de Deus com o coração aberto. E é interessante que a expressão nobre aqui significa ilustre, mas também significa inteligente. Portanto, todas aquelas pessoas que são de um mínimo de inteligência, que são minimamente esclarecidas, são pessoas que abrem o coração para ouvir verdadeiramente a palavra de Deus. Quem não abre o coração para ouvir a palavra de Deus são ignorantes. Mas as pessoas que estavam ali em Bereia, diz a Bíblia Sagrada, que eles eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Porque os que estavam em Tessalônica, os judeus começaram ali a criar alvoroço, a excitar o povo para não ouvir a palavra. E quando o apóstolo Paulo chegou com Silas em Bereia, eles não se contentaram, souberam que Paulo estava em Bereia, saíram de Tessalônica e foram em Bereia excitar o povo para que o povo pudesse atrapalhar ou ser impedidos de ouvir a palavra de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. E aqui nós aprendemos, irmãos, a primeira lição: todos quantos estão à disposição de Deus, todos quantos estão à disposição de Deus para realizar uma obra para Deus, sempre serão alvos de oposição. E serão alvos de oposição porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades espirituais da maldade. E se tem uma coisa que as trevas, que os espíritos malignos não querem, é que ouçamos a poderosa palavra de Deus. Então ele tenta de todas as formas impedir a igreja de ouvir a palavra. Ele tenta de todas as formas impedir com que os ímpios, quando nós vamos evangelizar, pregar a palavra, ele tenta impedir com que aqueles ímpios, ouvindo a palavra, aceitem a Cristo como Salvador. É por isso, meus irmãos, que é muito importante que nós, principalmente no culto público, no culto de domingo, que é o culto evangelístico, que no momento do apelo, no momento em que é feito o convite para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, tomem essa importante decisão, é importante que a igreja esteja orando. Não dá, irmãos, para a gente estar fazendo aqui o apelo, o convite, para o pecador aceitar a Jesus, e a igreja, irmãos, dispersa. Não dá para fazermos o apelo, o convite, para que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador, e um, irmãos, distraído, conversando com o outro na hora do convite. Não. Na hora do apelo há uma batalha espiritual. O inimigo, de todas as formas, tentando impedir com que o pecador tome essa decisão e aceite a Cristo como Salvador. Por isso a igreja precisa estar em oração. Nós vimos também no capítulo 4 de Colossenses, o pastor Gessé Grama ministrou aqui no sábado à noite, que enquanto a palavra de Deus era pregada, os irmãos estavam orando pelo preletor, orando pelo pregador. Assim deve ser a igreja da atualidade. Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, nós estamos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que abra o coração da igreja, pedindo ao Senhor para que abra o coração do pecador, pedindo ao Senhor para que abra a mente do pregador, para que o pregador tenha condições de pregar tudo aquilo que Deus colocou em seu coração. É uma batalha espiritual, porque a palavra de Deus é poderosa. E ali os judeus excitaram a multidão,
mas não adiantou. O coração daqueles irmãos em Bereia estavam abertos para ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz, irmãos, o versículo de número 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, mas não apenas receberam a palavra, mas examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram mesmo assim. Irmãos, quem estava pregando a palavra de Deus ali não era qualquer um de nós. Quem estava pregando a palavra de Deus ali não era um leigo. Quem estava pregando a palavra de Deus era o apóstolo Paulo. Era um grande aluno de Gamaliel, que cresceu aos pés de Gamaliel. Era um homem que havia sido outrora fariseu e, portanto, conhecia bem a lei judaica. Era um homem catedrático, possuía dupla cidadania. Era tanto cidadão judeu como era cidadão romano. Tanto é que quando foram lançar mão de Paulo para matá-lo, ele apelou a César, porque ele era também um cidadão romano. Quando descobriram que Paulo era cidadão romano, ficaram todos aterrorizados e falaram: não podemos tocar nele, porque este homem é um cidadão romano. Não era qualquer um. Paulo proferia em 4 idiomas. Paulo era um catedrático. Ele conhecia bem o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. No entanto, todas essas habilidades conferidas ao apóstolo Paulo não foram suficientes para impedir a igreja de Bereia a examinar tudo aquilo que Paulo estava pregando. Significa que aquela igreja era uma igreja esclarecida. Aquelas pessoas eram pessoas que tinham cuidado em analisar o que estava ouvindo e se estava de acordo com as Escrituras Sagradas. Uma igreja que deve ser referência, que deve servir de modelo para a igreja de hoje. Enquanto o pastor está pregando, enquanto o pregador está pregando, a igreja está assim, com a sua Bíblia aberta, examinando se tudo aquilo que está sendo pregado está de acordo com as Escrituras. Pode ser o melhor pregador, pode ser o maior pastor, pode ser o melhor mestre e ensinador. É dever da igreja examinar as Escrituras para saber se aquela pregação, se aquela mensagem está de acordo com o que diz a palavra de Deus. Por isso, a igreja de Bereia foi chamada de uma igreja nobre, de uma igreja ilustre, de uma igreja inteligente, porque não aceitavam qualquer coisa, não aceitavam qualquer palavra que vinham em sua direção, mas eles examinavam para saber se tudo estava de acordo com as Escrituras. Eu estava dizendo aos irmãos aqui no encerramento da escola bíblica dominical, neste último domingo, que o pastor Misael, nosso pastor setorial, na última quarta-feira ministrou com muita propriedade em nossa igreja sede, como lhe é peculiar, e ele falou sobre a importância da igreja, enquanto o pregador está pregando, manter a Bíblia aberta para examinar as Escrituras. Nós começamos ali um estudo, o pastor Misael começou um estudo ali na sede sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e nesta primeira epístola, neste primeiro estudo, ele já estava nos orientando de como devemos, irmãos, ouvir a pregação da palavra. Eu me lembrei de um professor, minha esposa e eu tivemos, o professor Hernandes, quando ele nos ensinou dizendo que ele conhece como a igreja quando está familiarizada com a palavra, quando não está. E ele disse: quando a igreja está familiarizada com a palavra de Deus,
Quando o pregador diz, vamos abrir a Bíblia em tal livro, tal capítulo e tal versículo, a igreja abre a Bíblia, acompanha a leitura com o pregador e mantém a sua Bíblia aberta, porque está familiarizada com a pregação da palavra. Quando a igreja não está familiarizada com a pregação da palavra, ela abre a Bíblia, acompanha o pregador, e quando o pregador termina de ler a mensagem, a igreja faz assim, fecha a Bíblia, como se o pregador não tivesse mais nada para falar naquele texto. E é uma grande verdade, infelizmente, em algumas ocasiões, porque há pregadores que, motivados pelos sermões temáticos, acabam se preocupando mais com o tema do que em pregar a palavra. Por isso a importância do sermão textual e mais ainda do sermão expositivo, porque o sermão expositivo é uma pregação cuja estrutura está, irmãos, firmada na palavra de Deus. O expositor das Escrituras precisa acompanhar e explicar cada texto. Um grande escritor da época da reforma da igreja escreveu dizendo que pregação é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se o pregador apenas lê o texto e não explicar o texto bíblico e não aplicar o texto bíblico, ele não pregou, porque pregação é explicação do que foi lido. Mas é bem verdade que nós temos visto muitos pregadores que não têm qualquer compromisso com a palavra de Deus. Eles leem a Bíblia, parece que como um pretexto para pregar aquilo que eles querem. E a gente já observa pelo tema que eles dão a mensagem. Não é um tema oriundo das Escrituras, não tem as bases do sermão firmado nas Escrituras, mas todos os pontos e as divisões do sermão estão em cima de um tema e não de um texto. Mas pregando a palavra de Deus, é preciso que haja uma explicação das Escrituras Sagradas. Enquanto o pregador está explicando o texto, a igreja vai acompanhando para ver se tudo está de acordo com o que diz as Escrituras. Agora é verdade também que quando o pregador lê um texto e foge do texto, que você pergunta para que ele leu isso. Porque é verdade, tem situação que você fala, por que ele leu esse texto? Ele leu um texto que prega algo completamente diferente do que ele leu. Eu concordo que nesse sentido, não dá para ficar com as Escrituras abertas. Tem hora, irmãos, que quando a gente vê que o pregador fugiu do texto, a gente faz assim, porque a gente sabe que ele não tem compromisso com as Escrituras. Mas o pregador, o pastor, que tem compromisso com as Escrituras, nós precisamos deixar a Bíblia aberta para ir acompanhando tudo aquilo que será explicado. A igreja de Bereia, que era uma igreja cuidadosa nesse sentido, e examinava as Escrituras para ver se todas essas coisas eram assim. Sabe o que significa? Significa que o apóstolo Paulo era um pregador expositivo. Era um pregador que tinha compromisso com as Escrituras. De um grande pregador, de um pregador expositivo, de um pregador que tinha ali compromisso com a palavra. E que nós sejamos também assim, que nós tenhamos compromisso com a palavra. Tanto na pregação do versículo de número 1, olha o que diz a Bíblia: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aonde está o seu prazer? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E o versículo 3 diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Aqui
Aqui, irmãos, está falando como deve ser o relacionamento daquele que serve ao Senhor. Ele não deve perder tempo em rodas de escarnecedores. Aquele que serve ao Senhor não deve andar de acordo com os conselhos dos ímpios, e muito menos se assentar, se deter no caminho dos pecadores, e muito menos se assentar na roda dos escarnecedores. Ao invés de estar ouvindo o conselho dos ímpios, ao invés de estar sentado na roda dos escarnecedores, ao invés de estar no caminho dos pecadores, ele está com a Bíblia aberta, com a palavra de Deus aberta. O seu prazer é meditar na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Aleluia. Há conselhos mais sábios do que estes que estão nas Escrituras. Há orientação melhor do que a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus tem orientação para os casais, tem orientação para os pais, tem orientação para os filhos, tem orientação para os netos, tem orientação para os avós. A palavra de Deus tem ricos conselhos. A palavra de Deus não tem apenas ricos conselhos, mas tem os melhores conselhos que o ser humano pode encontrar. Portanto, vale a pena meditar nessa palavra. A Bíblia diz, irmão, no Salmo 119, versículo de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que é ter a palavra de Deus como lâmpada para os pés e luz para os caminhos? Dentro, irmãos, do hebraísmo, da poesia hebraica, nós encontramos um paralelismo que indica que nos pés, irmãos, há uma luz que mostra o caminho e que mostra a direção. Nós não andamos no escuro quando temos a palavra de Deus em nossos corações. Nós não andamos em trevas, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus nos mostra a direção certa. A palavra de Deus nos ajuda a tomarmos a decisão correta. A palavra de Deus nos orienta a fazermos a escolha certa. Tem muita gente que toma a decisão errada porque não medita nas Escrituras. Porque quando nós meditamos nas Escrituras, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho, para não tropeçarmos e seguirmos a direção que Deus tem para nós. Aleluia. A Bíblia nos expressa a vontade de Deus. E uma vez que a Bíblia expressa a vontade de Deus, significa, irmãos, que não há como tomar decisões erradas, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com os nossos caminhos, e devemos tomar cuidado com os nossos olhos, devemos tomar cuidado com a cobiça dos olhos, e devemos tomar cuidado até mesmo com os nossos corações, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então tem gente que diz assim: seu coração está mandando, faz de acordo com o que o seu coração manda. Eu lembro que minha avó sempre dizia isso: está de acordo com o seu coração, é o que você quer, é o que você gosta, é o que você sente no coração, então faz. Cuidado, o coração é enganoso. Aleluia, porque o coração expressa a vontade do homem, enquanto, irmãos, a palavra de Deus expressa a vontade de Deus. Às vezes o nosso coração está nos mandando ir por um caminho, mas a palavra de Deus está nos mandando ir para outro, e é melhor estar, irmãos, sendo guiados pelo Senhor, debaixo da vontade do Senhor nosso Deus, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus nos faz bem. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a vontade de Deus é expressada através da palavra de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Você não precisa de um profeta. Você quer conhecer a palavra de Deus? Você não precisa ir naqueles que revelam. Se você quer conhecer a vontade de Deus, leia a palavra de Deus, porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Deus está falando conosco através da sua palavra e expressando a sua vontade. Aleluia. Agora a Bíblia diz, irmãos, em Oséias capítulo 4, versículo 6, eu quero ler com a igreja esse texto. Livro de Oséias, capítulo de número 4,
E o versículo de número 6, veja o que diz a palavra: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei do seu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Que palavra dura, né? Que palavra forte. E assim nos tem acontecido nos dias de hoje. Tem muitas pessoas sendo destruídas por falta de conhecimento da palavra, por falta de conhecimento da lei de Deus, porque não se preocupa em aprender das Escrituras Sagradas, não se preocupa em ler a palavra de Deus, não se preocupa em participar do culto de doutrina, do culto de ensino da palavra, não se preocupa em participar da escola bíblica dominical, não tem prazer na lei do Senhor e por isso são destruídos. São destruídos. Quantos sacerdotes estão sendo destruídos porque não conhecem a palavra de Deus? Quantos líderes estão sendo destruídos porque não conhecem a palavra de Deus, não tem prazer na palavra de Deus? E a Bíblia diz que aquele que rejeita o conhecimento de Deus, Deus também o rejeita. E a Bíblia diz, irmãos, aqui, que Deus rejeita também os filhos, porque aqueles que esquecem da lei do teu Deus, a Bíblia diz também eu me esquecerei dos teus filhos. Por isso a importância de termos a palavra de Deus na vida, de termos a palavra de Deus no coração, de ensinarmos a palavra de Deus dentro da nossa casa, de ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos, porque enquanto a palavra de Deus for lembrada dentro da nossa casa, o Senhor se lembrará da nossa família. Glória a Deus, aleluia. Tem muitas pessoas que se lembram de tantas coisas, se lembram de mexer no celular, de mandar uma mensagem para um amigo, de fazer uma ligação, de assistir uma novela, de ligar a televisão, mas se esquecem de colocar como centro da sua casa a palavra de Deus. E por isso muitas famílias estão sendo destruídas. Quer conhecer, irmãos, a vontade de Deus? Abra a Bíblia, leia a Bíblia com seus filhos, leia a Bíblia com a sua família, volte a realizar culto doméstico. A presença de Deus não se afastará da sua casa. Veja o que diz em Mateus capítulo 22 e versículo de número 29. Mateus capítulo 22 e versículo 29, aqui nós vemos as palavras do próprio Cristo. A palavra de Deus para a igreja, Cristo ensinando os seus discípulos. Versículo 29 do capítulo 22 de Mateus diz assim: Jesus, porém, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus estava respondendo ali a pergunta dos judeus. Jesus estava respondendo ali a pergunta dos saduceus: suscitará descendência ao seu irmão. Agora eles fazem a pergunta querendo provar a Jesus. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Olha agora a pergunta: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Primeiro, eles não criam a ressurreição. Por que eles estavam fazendo aquela pergunta? Segundo, que eles não estavam conhecendo o que diziam as Escrituras Sagradas, porque Jesus disse: não, vocês não estão sabendo me perguntar. Pela pergunta de vocês, nós já percebemos a ignorância que vocês possuem. Lá nos céus, irmãos, na ressurreição, nem casamento, ninguém se casa, e nem se dão em casamento, mas serão como anjos nos céus. E aí ele diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, eu fico pensando quantas perguntas básicas para a nossa fé cristã, que às vezes nós não sabemos responder. Será que nós estamos meditando nas Escrituras?
Quantos crentes não sabem dizer para onde vão quando morrem? E essa aqui é uma das questões basilares da nossa fé cristã. Cristãos, às vezes, que passam anos na igreja, você pergunta: para onde você vai quando morrer? E alguns dizem: a gente vai ficar dormindo num sono profundo. Outros dizem: não, nós vamos aguardar o momento para sermos arrebatados. Mas enquanto aguarda o momento, aonde estarão os vossos corpos e aonde estarão as vossas almas? São perguntas basilares da nossa fé. O que significa a palavra protestante? Por que nós somos chamados de protestantes? Comemoramos anos após anos a reforma protestante e muitos cristãos não sabem explicar por que são chamados de protestantes. Quantos cristãos que não sabem explicar o que significa a palavra regeneração, que não sabem dizer se Maria teve outros filhos além de Jesus, que não sabem dizer que foi Tiago que escreveu a epístola, que não sabem dizer como foi a morte de Tiago menor. São perguntas básicas e muitos cristãos que passam tempo na igreja não sabem responder. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Assim é os saduceus, e Jesus está nos repreendendo e dizendo: sabe por que nós erramos? Erramos porque não meditamos na palavra. Sabe por que nós erramos? Erramos porque não meditamos nas Escrituras. Sabe por que nós erramos? Porque no momento que está meditando na palavra, está assistindo TV, está mexendo no celular, está fazendo tanta coisa. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a palavra. Por isso que erram. É isso que Jesus está dizendo. Sabe por que vocês estão errando? Porque não conhecem as Escrituras. E tampouco o poder de Deus. Porque o poder de Deus é resultado do conhecimento das Escrituras sagradas. Aleluia. Veja o que diz em 2 Timóteo. Por que nós estamos vivendo um momento tão difícil na igreja? 2 Timóteo capítulo 4 e versículo de número 3. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 3. Abra a Bíblia. Se você trouxe a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, verifique se o pastor está pregando corretamente, se ele está falando conforme o que as Escrituras realmente dizem. Se você não trouxe Bíblia para o culto, misericórdia, não há como vir para o culto sem trazer Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 3 diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão. Sabe o que é comichão? É aquela coceira que dá aos ouvidos. O pastor está pregando, a pessoa assim, coça o ouvido, e não coça o ouvido, coça a cabeça, e vai coçando tudo. Por quê? Porque não conhece a palavra. E olha o que diz: não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O apóstolo Paulo está dando uma séria advertência para o seu aluno, seu filho na fé, o jovem Timóteo. Ele está dizendo: Timóteo, vai vir dias que o povo não vai aguentar mais a doutrina, não. Eles não vão querer mais vir. Eles não aguentarão a pregação da palavra. Se alguns puderem, eles vão arrancar as Escrituras sagradas, páginas da Bíblia, porque eles não suportarão a verdade. E tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que estão na igreja, mas não suportam a verdade quando é pregada. E o apóstolo Paulo está dizendo justamente isso. Vai chegar dia em que as pessoas vão ter coceiras nos ouvidos, porque não aceitarão a palavra pregada. E sabe o que eles farão? Irão buscar aquilo que lhe convém, o evangelho conveniente. Eles não querem aceitar a pregação, a verdade da Bíblia, a verdade da palavra. Então eles vão desprezar a palavra e amontoar para si doutores conforme as suas concupiscências, conforme os seus desejos, conforme aquilo que lhe convém. E nós estamos vivendo isso hoje. Pessoas que deixam de ouvir a pregação da palavra com verdade para ir para as internets,
para ouvir pregadores que não têm compromisso nenhum com a palavra, que ficam ali pregando sentado no banquinho com um coach e o povo maravilhado, porque é uma mensagem de vitória, é uma mensagem que massageia o ego, é uma mensagem conforme ele quer ouvir. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não está para massagear nossos egos. A palavra de Deus está aqui para nos corrigir, para nos mostrar um caminho, para nos mostrar a verdade, para sermos conduzidos aos céus de glória. Aleluia. Para entrar no céu precisa entrar pelo caminho estreito. Para entrar no céu precisa ouvir a verdade, mesmo que doa nos ouvidos, mas é necessário para o bem da nossa alma. Nós estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus está sendo desprezada por causa de doutores que nunca leram as Escrituras, que não têm compromisso com a palavra, mas que falam tudo aquilo que o auditório quer ouvir. Cuidado, cuidado. Eu estava lendo um livro de John Stott, um grande pregador da palavra, em que ele dizia que chegará um tempo em que muitos irão sair dos cultos felizes pela palavra pregada, mas a verdadeira palavra não é aquela que produz simplesmente alegria ou sempre alegria. A verdadeira palavra é aquela que, vez por outra, produz em nosso coração tristeza e lágrimas pelos nossos próprios pecados. Tem cultos, irmãos, que nós precisamos sair dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajude, Senhor, a amar o meu irmão. Me ajude, Senhor, a perdoar. Senhor, que palavra dura, que palavra difícil, mas eu sei que foi para o meu bem. Porque as palavras que massageiam nossos egos, irmãos, às vezes nos estamos levando para os céus. E é preciso tomar cuidado com esse tipo de palavra. Deus, sim, Ele tem consolo para os nossos corações. Às vezes, irmãos, nós entramos desanimados e o Senhor nos dá um ânimo, uma injeção de ânimo através da palavra. É glorioso isso. O Senhor tem edificação e tem consolo através da sua palavra. Mas isso nós aceitamos muito bem. O negócio é que a palavra de Deus não é somente para edificação e para consolação. A palavra de Deus também é para a nossa exortação. Ela vem também para nos corrigir. E da mesma maneira que aceitamos de bom grado, como os irmãos de Bereia, a palavra que vem para a nossa edificação e para a nossa consolação, devemos também aceitar de bom grado quando a palavra de Deus vem para nos corrigir, vem para nos exortar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus repreende e castiga todos quanto amam. Então, às vezes, o Senhor está nos repreendendo porque Ele nos ama. O Senhor está te repreendendo porque Ele te ama. Ele te quer bem. Às vezes, não dá vontade de pegar a varinha da correção e utilizar os filhos, porque estão em desobediência. E isso é sinal de falta de amor, de falta de carinho, de falta de consideração? Não, é sinal do amor da mãe e do pai para com o filho. Quando o pai e a mãe repreendem o filho, não repreende para o mal, mas repreende para o bem. E da mesma forma é Deus, irmãos. Deus nos repreende e nos castiga, não é para nos ver chorar, tristes, angustiados, desanimados, não. Quando o Senhor nos repreende, Ele nos repreende para o nosso bem. Ele nos repreende para nos fortalecer. Ele nos repreende para que possamos caminhar para os céus. Então, toda vez que o Senhor usar a vara da correção, você pode dizer assim: Senhor, muito obrigado. Toda vez que a palavra de Deus vier, às vezes de forma dura, exortativa, você pode dizer: Senhor, muito obrigado por esta palavra que veio para me corrigir, que tocou nas minhas feridas, mas não para me machucar, tocou em minhas feridas para me sarar. Essa é a palavra de Deus, essa é a função da palavra de Deus. Veja o que diz ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 14. Diz assim: tu, Timóteo, olha, vão vir tempos difíceis, homens enganadores, tempos trabalhosos, homens que amontoarão doutores para si mesmo, que não irão querer sofrer essa doutrina, mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes
sabendo de quem o tens aprendido. Irmãos, essa palavra não vem do homem, essa palavra vem de Deus. Nós aprendemos com o Senhor e, portanto, devemos guardar em nosso coração. E Ele diz que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E Ele termina essa orientação a Timóteo dizendo: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você pode dizer um amém? Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela é proveitosa para ensinar. Ela é proveitosa para redarguir. Sabe o que é redarguir? É argumentar, porque a palavra de Deus tem fundamento. Para corrigir e para instruir com toda justiça. Este é o poder que há na palavra de Deus. Veja ainda, irmãos, a epístola aos Hebreus, capítulo de número 4 e o versículo de número 2. Epístola aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 2, diz assim: porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a... E o versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Não parece não, a Bíblia, irmãos, é viva e é uma fonte inesgotável. Quanto mais você tira água, mais água ela tem para nos oferecer. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus salva os nossos olhos. Espírito, das juntas e das medulas. Ela chega onde a palavra do filósofo não chega, ela chega onde o psicólogo não alcança, ela vai onde o psiquiatra não consegue ir, ela vai onde o médico não vai. A palavra de Deus vai aonde a medicina não chega, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. Pergunta para o psicólogo: aonde está a divisão da alma e do espírito? Ele não vai saber responder. Pergunta para o doutor, o psiquiatra: por favor, seu doutor, me responda uma pergunta: onde fica a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas? Ele vai olhar para você e vai dizer: eu não sei o que você está falando, não. Sabe por que ele não consegue alcançar esse estágio? Mas a palavra de Deus chega lá, a palavra de Deus entra aonde a palavra do homem não pode entrar. Oh, aleluia! É por isso que quando ouvimos a palavra de Deus, ela nos renova, ela nos transforma, ela nos vivifica, aleluia, ela nos fortalece, ela nos edifica, porque ela penetra em nós. Aleluia! Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu quero ainda ler com os irmãos João, capítulo 15 e o versículo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 3. Jesus dizendo aos seus discípulos, versículo 1: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Olha o que diz agora o versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos
contaminado com as vestes, é porque ela não está dando ouvido para a palavra. E não se engane, ninguém se desvia quando sai da igreja. Eu já disse isso aqui uma vez e torno a repetir. A pessoa, para se desviar da igreja, ela começa se desviando aqui dentro, como a dracma sentando lá, daqui a pouco está lá fora. E aí você fala, como que pode a pessoa se afastou da igreja? Não, ela já estava afastada. Ela frequentava os cultos quando podia, mas não tinha mais, não te abria mais o coração para falar. Deixava mais 5. E saía daqui 2 horas da tarde. Quando foi 5 horas da tarde, eu já estava aqui. E sair daqui 10 horas da noite. Não basta os compromissos da congregação, são os compromissos do setor. A presença do que anos fora dela. A gente chega aqui cansado, mas sai daqui renovado. A gente chega aqui desanimado, mas sai daqui animado. A gente chega aqui frustrado e sai daqui de cabeça erguida, glorificando ao nome do Senhor. Porque a palavra de Deus nos limpa e nos fortalece. Jesus, eu quero terminar para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aleluia. Tudo passa, irmãos, tudo passa. Mas a palavra de Deus, esta nunca passará. Porque a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus não passa. Eu lembro que no século XVIII, irmãos, lendo a história do século XVIII, um filósofo ousou desafiar as escrituras, dizendo que não há mais espaço para a Bíblia, não há mais espaço para a palavra, o iluminismo, mas a palavra de Deus, ela permanece, aleluia, aleluia, para o nome de Jesus. As obras de Monteiro Lobato passaram, as obras de Machado de Assis passaram, as obras de Tomás de Aquino passaram, as obras de São Agostinho passou-se, passaram, mas a palavra de Deus não passa, ela permanece sendo pregada dia após dia, aleluia, mês após mês, ano após ano, continua sendo o livro mais vendido na face dessa terra. Aleluia, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é gloriosa, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é a vontade do Senhor falando conosco. Glória a Deus, aleluia. Eu quero terminar, irmãos, lendo apenas 3 textos com os irmãos. Salmo de número 119. Veja o que diz, irmãos, a palavra de Deus em Salmos. Salmo 119. E quanto mais nós lemos a palavra, mais vontade nós temos de ler, porque essa palavra é poderosa. Salmo 119, versículo de número 11, nos diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe o que significa isso, irmãos? Que a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus ela continua sendo pregada dia após dia, a palavra de Deus é apta para o ensino, a palavra de Deus deve ser lida, e no Salmo 1 diz que deve ser meditada, e ler e meditar são duas coisas diferentes. Nós devemos ler, mas também devemos meditar nas Escrituras, nós devemos ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós devemos ensinar a palavra, nós devemos pregar a palavra, porém mais importante é ter esta palavra em nossos corações. Nós precisamos guardá-la. Aliás, guardá-la não, porque quando a gente guarda alguma coisa, alguém pode achar. Nós temos então que fazer o quê? Que esconder. E qual é o melhor lugar para esconder essa palavra? É no coração, para não pecarmos contra o Senhor nosso Deus. Quando o inimigo tentar atingir o nosso coração, haverá um escudo, que é a palavra de Deus.
versículo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 3. A Bíblia nos diz as seguintes palavras: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Felizes são os que leem esta palavra, felizes são os que ouvem esta palavra, porém é preciso também guardar esta palavra no coração. É preciso que esta palavra encontre guarida na sua alma. É preciso que esta palavra faça diferença na sua vida, porque senão não adianta nada ser pregado. A igreja de Corinto era uma igreja, irmãos, abençoada. A igreja de Corinto era uma igreja que possuía todos os dons espirituais. A igreja de Corinto teve os melhores mestres, Paulo e Apolo. Queriam mestres melhores do que estes? Pregadores melhores do que Paulo e Apolo? Eles tinham os melhores, mas tinham as piores práticas. O que faz uma igreja ter o melhor ensino e a pior prática? É quando a igreja não guarda a palavra no coração. É quando a palavra pregada entra por um ouvido e sai pelo outro. É quando a palavra de Deus não desce para o coração. É quando a pessoa está no culto, mas não está no culto ao mesmo tempo. Está ouvindo, mas na verdade não está ouvindo, está com a mente em outro lugar. Eu lembro um culto, irmãos, que eu estava dirigindo uma igreja, numa comunidade, e era um culto de Natal. E eu fiquei preocupado, irmãos, porque tinha uma viela bem na frente da igreja. E muitos irmãos moravam naquela viela ali. E culto de Natal, os irmãos colocaram o peru para assar e foram para o culto. Enquanto o peru estava assando no forno, os irmãos estavam no culto. Eu não sabia de nada. Estava ali no culto de Natal, pregando a palavra. Os irmãos saíram, e saíram e voltavam. E saíram e voltavam. Quando de repente o obreiro da porta gritou para a esposa: meu amor, o peru queimou. Ela saiu desesperada para correr para casa. Aí eu pergunto: como que houve a palavra? O peru no forno. A nossa mente, irmão, não pode estar em outro lugar. A gente não pode estar no culto e estar pensando em outra coisa. Quando nós estamos na igreja, nós temos que ter foco no que Deus está falando conosco. Nada pode roubar a nossa atenção. Nós temos que abrir o coração para a palavra, para que a palavra de Deus possa fazer efeito. Porque senão, irmão, não vai adiantar que a palavra seja boa, que a pregação seja uma bênção, que o pregador seja uma bênção, que o ensinador seja uma bênção. Nada disso vai adiantar se o coração da igreja não estiver aberto para ouvir a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus pela igreja de Vila Andrade, porque aqui nós estamos diante de uma igreja que vem para o culto com o coração aberto. Uma igreja que quando sai de casa já sai dizendo: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. A igreja que já sai, que já começa na rua, no caminho para a igreja, vai cantando: fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra dentro ao teu andar. Aleluia. Essa é a igreja de Bereia. É a igreja que vai morar no céu. É a igreja que é conduzida pela palavra. É a igreja que é alimentada pela palavra. É a igreja que é edificada pela palavra. Que não apenas ouve a palavra, mas guarda esta poderosa palavra no coração. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe a igreja em o nome de Jesus. E neste momento nós vamos ouvir a nossa
irmã Luzimar, ela vai louvar a Deus com um hino. E enquanto ela louva ao Senhor, nós vamos, irmãos, aproveitar para recolhermos os dízimos e as ofertas que trouxemos para a manutenção da obra do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, que trouxe a sua oferta, esta é a oportunidade que o Senhor nos dá para contribuirmos com alegria. Eu quero anunciar aos irmãos que na próxima terça-feira nós iniciaremos um novo estudo bíblico aqui. Começaremos, irmãos, o primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Mês de abril, mês de estudo da palavra, todas as terças-feiras, cada terça-feira um capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Certamente, irmãos, será para edificação, consolação e exaltação de cada um de nós. Que Deus abençoe a igreja, irmãos e irmãs. Então, Cristóvão, olha o Senhor. Cumprimento a igreja de Deus com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus esta noite. Glória a Deus. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor?
uma mudança, né, irmãos? Glória a Deus. João 10:10, né? Aleluia, ele vai a parte A. O inimigo veio senão a roubar, a matar e a. Aleluia. Mas a parte B, mas eu vim para que tenham vida e vida plena, vida regalada, vida abundante. Isso é só Jesus que faz. Glória a Deus. Vamos orar, meus queridos? Que palavra maravilhosa. Está queimando aqui dentro. Ei, glória a Deus. Aleluia. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus, né, pastor? Nós continuamos usando o nosso pastor cada dia mais e mais. Aleluia. Às vezes eu comento, passaram tantos pastores por aqui, que foi uma bênção, todos foram uma bênção de Deus mesmo. Mas trazer um ensinamento assim, como o nosso pastor traz, aleluia, eu não vi nenhum deles aí. Todos que eu congreguei por aqui. Esse é sinal de meditação, esse é sinal de oração, é sinal de quem busca. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo para a glória de Deus, aleluia, e para que a igreja do Vinagre seja mais e mais abençoada e mais ensinada ainda na palavra. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, é no santo nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nós te agradecemos neste momento, meu Pai, por esta santa e bendita palavra, Senhor, que falou profundamente ao coração de todos os teus servos que aqui estão. Ó Senhor nosso Deus, para que ela venha ficar escondida, venha ficar gravada, Senhor. Aleluia, para que possamos meditar indo para o nosso lar, Senhor, meditando nesta santa e poderosa palavra. Oh, bendito seja o teu nome. Muito obrigado, Jesus. Queremos te agradecer neste momento pela vida dos pastores, dos evangelistas, dos diáconos, cooperadores, meu Senhor, dos missionários, pela vida do ciclo de oração, da mocidade, dos adolescentes, das crianças. Oh, Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. E nós temos plena certeza, Senhor, que a partir desta terça-feira que vai se iniciar esse estudo, o Senhor já está alegrando nossos corações. Estamos meditando, nos preparando para que a tua igreja venha receber mais uma porção da tua santa palavra. Ó Deus e Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, leva os teus filhos para os lares agora, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor de cada um. Guarda, livre de todo mal e dê uma noite de paz e de descanso na tua presença, que é o som do justo, Pai, diante de ti. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Faça assim uma cordinha, quando a gente vai assim uma cordinha, né? É para receber algo, né? Glória a Deus. Aleluia. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo seja com esta igreja, não só hoje, mas que permaneça para todo sempre. Todos unidos digam amém. E graças a Deus e com todos.